como havíamos combinado e prometido a todos os internautas do Perfil News, vamos bater um papo agora com o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, candidato à reeleição pelo PSDB. Boa tarde, governador. Boa tarde, Ojeda. Boa tarde aqui a Gisele, a todos que estão nos assistindo. Queria dizer do prazer de estar com vocês e poder responder as perguntas, tirar as dúvidas e principalmente poder levar essas informações àqueles que assistem aí através do Perfil News, as informações que eu tenho certeza extremamente importantes para Três Lagoas e para toda a região. Governador, Três Lagoas é uma cidade que ela é diferente de mais outras regiões do estado, de outros municípios do estado. Três Lagoas ela teve um desenvolvimento há uns 15, 20 anos, assim, de forma, digamos assim, bem alavancada, bem ligeira. O desenvolvimento dela foi rápido. Ela saiu rapidamente da pecuária, da hortolira e veio para a indústria. E, consequentemente, com isso, aumentou a população e também os problemas da cidade. A cidade paga um preço pelo seu desenvolvimento, um preço pelo seu progresso. E, consequentemente, o administrador local, o prefeito, para que ele consiga gerenciar tudo isso, ele precisa de apoio do governo. E o senhor é do mesmo partido do prefeito de Lagoas, Ângelo Guerreiro. Nesses 4 anos que está se findando agora, quais foram as tratativas, o que o senhor trouxe para Três Lagoas? E se eleito, o que o senhor pretende trazer mais para o município de Três Lagoas? Olha, Ojeda, o desenvolvimento ele traz também os problemas. Isso é em toda a região brasileira que cresceu, e Três Lagoas foi uma das que mais cresceu. Você, quando traz pessoas, você gera problemas na área de segurança, problemas de infraestrutura. O que nós fizemos nesses 3 anos e 10 meses de governo? Primeiro, fomos muito parceiros de Três Lagoas na área de infraestrutura. Nós recapeamos vias, nós fizemos drenagem de águas pluviais, nós pavimentamos bairros, nós recuperamos ali parte da Avenida Capitão Olímpio Mancini, que é uma das mais importantes, e estamos iniciando agora 5 milhões de investimentos na Clodoaldo Garcia. Clodoaldo Garcia também é uma avenida importante que vai passar por revitalização, ciclovia, recapeamento. O maior investimento em saneamento do Mato Grosso do Sul é feito aqui em Três Lagoas, mais de 130 milhões de reais. Água, reservação, perfuração de poço profundo e esgotamento sanitário. Nós vamos elevar, Gisele, o esgotamento sanitário de Três Lagoas a 85% de toda a cidade. Isso é quase, vamos dizer assim, nível de país de primeiro mundo. O investimento que agora eu assinei, aquele Avançar Cidades, não sei se você acompanhou, são 27 milhões. 1.472 residências já foram entregues. Os residenciais Orestinho 1, Orestinho 2, Orestinho 3. Então, a habitação da casa própria para sair do aluguel, que aqui também o déficit habitacional é alto. Sim. Construção do hospital regional. Não está pronto ainda, mas não é uma pedra fundamental, já é uma obra, está no 3º pavimento. Por que eu estou falando pedra fundamental? Alguns candidatos falaram esse dia no debate, o hospital de Três Lagoas é uma pedra fundamental. Não, ele é uma obra em construção e em maio do ano que vem vai estar pronto, o dinheiro está na conta, é dinheiro próprio do Estado e dinheiro do BNDES, 138 leitos. Vai servir UTI, tomógrafo, ressonância, e nós vamos fazer ali um hospital regional para alta complexidade, a média e alta complexidade de toda a região da Costa Leste. Isso vai servir a Três Lagoas, vai servir ao curso de medicina da Universidade Federal, porque ele vai ser um hospital escola, e vai servir ao atendimento hospitalar em toda a região. Então eu vejo assim, nosso governo é um governo muito presente em Três Lagoas, parceiro da cidade, em obras estruturantes, em obras que estão em andamento, e a gente começou isso no mandato anterior, ainda com a ex-prefeita, mas agora com o Ângelo a gente fortaleceu ainda mais essa parceria, e hoje eu posso dizer que nós estamos muito presentes em Três Lagoas com investimentos em todas as áreas que são vitais para o desenvolvimento de uma cidade. Segurança, saúde, educação de qualidade, escola em tempo integral, infraestrutura, saneamento e principalmente habitação. Eu acho que é o governo que está muito presente aqui em Três Lagoas. Governador, ainda falando em economia, em legado, Três Lagoas hoje vive uma dicotomia em relação a empregos. Ao mesmo tempo que é a cidade que mais contribui para o comércio exterior do estado, né, que representa praticamente 50% da balança de vendas ao exterior, é a cidade também com maior índice de vagas fechadas de emprego. Enquanto o estado comemora
2.000 vagas abertas, aqui, apesar da alta contribuição da cidade para a balança comercial do Estado, a gente vive uma realidade de 600 empregos, 600 vagas fechadas desde o início do ano. Como é que hoje o Três Lagoense está preocupado em ter emprego? Né? A gente percebe isso nas ruas. O que o governador tem a falar sobre isso para o Três Lagoense? Como melhorar essa situação? Como fazer a balança pesar positivamente para o nosso lado? Olha, Gisele, eu acho que o porquê às vezes da sazonalidade, vamos dizer, do emprego. Nós tínhamos ali, terminamos a fibra, e você tem uma massa de pessoas empregadas, aí a fábrica fica pronta e ela não agrega toda aquela mão de obra. Teve muita migração de pessoas a Três Lagoas. O que nós precisamos? A conclusão da UFN3 é uma missão que o Estado está empenhado, a Prefeitura também, porque nós já transferimos os benefícios fiscais que eram da Petrobras para a empresa compradora, e deve ser a Kron, que é uma empresa russa, importante, porque é uma das maiores empresas de fertilizantes do mundo, e principalmente a gente precisa qualificar a mão de obra, por isso que nós implantamos ensino técnico profissionalizante em escolas estaduais, qualificar o jovem para mão de obra qualificada, porque quando que você termina a obra física da estrutura igual ali a fibra, você tem um emprego direto na indústria, só que esse emprego exige uma mão de obra qualificada, e essa mão de obra muitas vezes vem de fora. E é o que nós não queremos, nós queremos a mão de obra local, o jovem, o cidadão, a cidadã, o idoso daqui, treinado, trabalhando nas indústrias. E fomentar desenvolvimento, porque quanto mais o Estado, agora nós inauguramos a Green Plaque ali em Água Clara, e nós temos várias consultas de empresas do setor moveleiro, que querem se instalar a Três Lagoas e nessa região. Então, preparar uma mão de obra qualificada para isso. Concluir o UFN3 é uma missão de todos nós, porque vai gerar emprego. E nós temos aí outras empresas que estão olhando Três Lagoas em outros ramos. Cervejaria, que nós estamos aí uma carta consulta, outras áreas de desenvolvimento, outra empresa de celulose olhando essa região aqui para se instalar também, com outro ramo, não é nem da Eldorado, nem da fibra. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir agregar valor ao emprego local, isso só se faz com mão de obra qualificada. Por isso que nós estamos investindo muito com o setor produtivo, porque se o Estado dá o incentivo fiscal, o que a gente precisa, pelo menos? Garantir o emprego localmente. Isso muitas vezes não ocorria. E agora a gente está sendo muito ativo nessa questão com as empresas, que nós queremos qualificar a mão de obra, qual o perfil da mão de obra, para a gente empregar pessoas daqui e diminuir isso que você falou. Não adianta o Estado ser o segundo em geração positiva de emprego do Brasil, Ojeda. Nós somos agora no segundo ano consecutivo. No mês de agosto agora, nós abrimos 1.260 vagas no Mato Grosso do Sul. E isso é muito importante porque é o maior crescimento em 5 anos. Mas não adianta também Três Lagoas, você teve um êxodo, né? Terminou ali a planta da fibra, tinha 10.000 trabalhadores, aí você demite todo mundo e volta um número, por quê? Mas não volta todos, porque você muitas vezes não tem a qualificação. Então qualificar a mão de obra e avançar nisso é algo primordial e é o que o governo está com os olhos para a gente ter nesse próximo mandato, fortalecendo o emprego local. Governador, só para fortalecer a pergunta da colega Gisele, essas perguntas aqui, alguns comerciantes eu coloquei no live, no perfil que nós iríamos entrevistar, e Ojeda, gostaria que você fizesse essa pergunta para o governador. É a seguinte, foi formalizada aqui. Senhor governador, todo o comércio de fronteira do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná sofre com diferentes tributações de ICMS. O sul mato-grossense da fronteira, em busca de condições melhores de preço, vai ao outro lado comprar material de construção, produto alimentício, de higiene, limpeza, vestuário e até combustível. O etanol em São Paulo, a alíquota é de 12%, aqui é de 25%. E o comércio na cidade vem fechando portas cada dia após dia. Qual é a possibilidade de se fazer uma condição tributária diferenciada para essa cidade, a fim de manter o emprego e a arrecadação? Essa é a pergunta de alguns comerciantes. Isso é procedente, né, Ojeda? Você, quando tem estados vizinhos, você tem a questão de ICMS, ela não é uma legislação única. Nós somos defensores de criar uma alíquota única a nível país. Vou dar um exemplo para você. Gasolina em São Paulo, alíquota 25%. Mato Grosso do Sul, 25%. Então o ICMS é igual. Diesel nós éramos mais caro, era 17%. Nós baixamos para 12%. O preço do diesel lá é mais barato do que aqui? Sim.
Por quê? Porque aqui o pessoal tem aquela cultura de agregar lucro maior do que devia. E aí perde competitividade. Nós diminuímos o ICMS. Você falou do ICMS do álcool, né, do etanol. Por que o nosso ICMS é 25%? Porque nós incentivamos a indústria. Hoje Mato Grosso é o segundo estado em produção de açúcar e álcool do Brasil. E tem uma grande carga de incentivo fiscal na indústria, na usina. Se nós tirássemos o incentivo da usina e pôr na bomba, nós teríamos o álcool, que seria extremamente competitivo. Mas a gente priorizou para a geração de empregos. Então a questão da alíquota do comércio, o que eu acho que precisa? Se você olhar por segmento econômico, porque hoje é quase tudo, material de construção é quase tudo substituição tributária. É a indústria que coisa. Não é muito diferente de São Paulo. Então nós precisamos olhar realmente assim, quais os setores que estão mais penalizados e fazer desoneração, como nós fizemos no diesel. Fizemos ali de 17 para 12. Estamos agora, fiz um decreto reduzindo o ICMS do querosene e da aviação de 17 para 3%. São Paulo é mais caro do que nós. Por que nós queremos isso? Porque nós queremos trazer novos voos para a região, reduzindo a coisa e abastecendo aqui. Não importa se você diminui a alíquota, mas você tendo consumo, você aumenta a base de cálculo. Então, eu acho que o que nós precisamos no Brasil? Nós somos um país que tem uma carga tributária brutal. De cada R$100 de impostos que a gente paga, 68 fica com a União. 32 volta para os estados e municípios. Então isso é brutal, porque o cidadão mora no município e vive no estado. Então nós precisamos realmente ter uma reforma fiscal no país, um imposto único, alíquotas iguais, porque quando você... São Paulo, eu te dou um exemplo, ontem eu tive uma reunião com o setor de frigorífico. Carne para São Paulo não significa nada na balança de ICMS deles. Então eles zeram a alíquota. E nós no Mato Grosso do Sul significa muito para nós. Então o que a gente precisa? Fomentar realmente uma política unificada de tributos no país para aumentar a competitividade do nosso estado. E fazendo isso a gente consegue avançar numa desoneração. Nós somos um dos poucos estados em que diminuiu a carga tributária em relação ao PIB. Falo 3 estados só e um deles foi Mato Grosso do Sul. Mas a gente sabe que a gente precisa avançar muito e eu espero que o novo presidente ou presidenta que assumir agora em janeiro faça essa mudança tributária do país para nós sermos mais competitivos. Ok. Governador, nós tivemos, eu faço parte também como jornalista, também faço parte do Conselho Municipal de Segurança aqui do município. E no meio do ano nós estivemos lá, 55 empresários, representantes de classe, no seu gabinete, falando sobre questão de segurança pública. Na ocasião, o senhor determinou ao seu secretário, o senhor Carlos Videira, que se incorporasse alguns militares que estavam na reserva e parece que foi até assinado um termo nesse sentido assim. Porém, decorrido alguns meses, apenas 2 policiais militares foram incorporados. Não sei como é que está acontecendo a Polícia Civil, mas propriamente vou falar sobre a Polícia Militar. O que o senhor tem feito, o que o senhor pretende fazer, caso eleito, nesse sentido da segurança pública, principalmente aqui em Três Lagoas, porque nós estamos aqui numa fronteira com São Paulo e o Mato Grosso do Sul como um todo tem uma vasta fronteira seca com os países, Bolívia, Paraguai, e consequentemente tudo que se sai de lá, droga, armamento, passa por aqui. E isso obviamente nos torna, digamos, bastante vulnerável. Sobre segurança pública, e especificamente nós estamos em Três Lagoas e para a região do Bolsão. Ô Geda, quando você esteve junto na reunião, estava a Associação Comercial, prefeito, vereador, deputado, vocês foram reclamar dos alarmantes índices de assalto que tinha aqui em Três Lagoas. Imediatamente nós determinamos a nossa polícia, a inteligência, que fizesse aqui uma operação. A polícia veio para cá, nós prendemos, alguns bandidos morreram em confronto com a polícia, foram 9 bandidos que morreram. Vocês reclamavam que a gente prendia e a justiça soltava, nós fizemos a operação. Se você pegar os índices de assalto, roubo, furto, homicídio e tudo aqui em Três Lagoas dessa época para cá, o que você observa? Diminuiu drasticamente o problema. Então teve uma ação da polícia, tem uma inteligência. Hoje a Costa Leste aqui, nos indicadores... Inclusive a troca de comando da polícia. Não só a troca, eu acho que foi uma ostensividade da polícia e um confronto com o crime organizado. Colocou bandido é bandido, cidadão de bem é cidadão de bem. Aquele que enfrentou a polícia... Teve aí mortes, teve 9 bandidos que morreram aqui. E por quê? Porque confrontaram a polícia.
se a justiça mantém o preso, porque a gente prendia vocês mesmo que você estava na mesa de discussão, a justiça soltava o preso. Você lembra disso? Aí nós fizemos um trabalho para que não soltasse, que permanecesse, e melhorou. Nós temos agora um concurso de 450 policiais. Eu estou aprovando uma lei na Assembleia Legislativa agora, que vai, você já viu falar da hora de folga do policial, a lei do bico que chama. Em vez dele prestar o serviço na hora de folga para a iniciativa privada, ele prestar para o Estado. Então nós vamos regulamentar isso, teremos mais policiais que na hora da folga vão prestar serviço ao governo e receber uma diária. Isso é importante. E esse chamamento que você falou, a gente não tem como obrigar o policial da reserva a voltar para a ativa. Não sei o número que voltou, acho que é mais, eu não tenho o relatório, mas acho que é mais de 2. Mas só no Mato Grosso do Sul, com essa lei, voltaram 534 policiais que estavam na reserva e voltaram para a ativa, ganha 30% a mais de salário. Foi um dos meios que a gente achou para fortalecer as estruturas de segurança. Mato Grosso do Sul é um estado fronteiriço, aqui com São Paulo, com Minas e com Goiás, e lá embaixo com Paraguai e Bolívia. Lá embaixo está aberto, o governo federal ausente totalmente das fronteiras. E aqui a gente tem procurado, com concurso público, nomeamos 72 delegados, vieram 3 novos delegados aqui para a Regional de Três Lagoas. Toda cidade que tem, hoje delegacia tem delegado. Quando começou o governo, tinha 26 cidades sem delegados. Então isso melhorou bastante, ajudou bastante a gente poder melhorar a segurança pública. Nós somos considerados o 3º estado mais seguro do Brasil pelo mapa que mede a violência. Tem muita coisa a ser feita, mas aqui, aquela ostensividade que nós demos, deu uma diminuição da criminalidade, dos roubos das lojas, que vocês mesmos reclamaram aquele dia. E manter isso permanente, viatura nova, armamento novo, câmeras de segurança, nós vamos instalar aqui câmeras de segurança na ponte, em pontos estratégicos, para melhorar, porque aí a câmera você controla a cidade dentro de uma sala. Você coloca um painel, nós colocamos nos 14 municípios de fronteira. Ajudou muito a gente ver o ir e vir de veículos e de pessoas, e aqui nós vamos fazer a instalação de câmeras de segurança também com esse intuito, principalmente porque às vezes o marginal, o bandido, não é daqui, ele vem de São Paulo, vem, pratica o delito e volta para lá. E você tendo controle através de câmera de segurança, nós temos 2 passagens aqui, né? A ponte pode ser ali a ferroviária, a pé, né? Ou ali até pela usina, não sei se eles estão deixando cruzar. Está fechado. Está fechado, então é a ponte e a ferroviária, ou por balsa ou por barco. Então é muito fácil você controlar o ir e vir com câmera de segurança. Isso a gente tem feito em vários municípios fronteiriços e vamos instalar aqui em Três Lagoas também. O senhor citou usina e me veio a lembrança aqui de alguns prefeitos que eu estou acompanhando. Há mais ou menos 20 anos, quando desde que começou a construção do Porto Primavera, o estado de Mato Grosso do Sul, vários municípios foram impactados pela construção e pela formação do reservatório de Porto Primavera, né? E o Ministério Público, na época do Dr. Fadel e agora outros que o substituíram, né, ficou um promotor, que é o Dr. Edivaldo Goulart Quirino. E recentemente, parece que foi em junho deste ano, o governo do estado, a CESP e os prefeitos e o Ministério Público assinaram um acordo totalizando a mais de 700 milhões de reais. Desses 700 milhões, dessa verba toda, algo em torno de 50% fica com um estado. E o demais, na Aurilândia, mais de 130 milhões, Três Lagoas, 16 milhões, 15 milhões de quebrado, Brasilândia, Bataguaçu, Santa Rita, na Aurilândia e Bataiporã. Alguns municípios não receberam todo esse dinheiro, então, aos poucos esse dinheiro está entrando. Bom, a minha pergunta é o seguinte: por que esses municípios ainda não receberam todo esse dinheiro? E a parte que cabe ao Estado, o senhor pretende investir na região impactada do Estado ou em outra região do Estado? Olha, Eugênio, esse acordo da CESP, ele faz acho que 25 anos que tem uma briga, né? É ação do Ministério Público contra a CESP por reparação dos danos ambientais. Aí a CESP propôs um acordo ao Ministério Público, eles nos chamaram, porque o Estado é parte nisso, e nós pactuamos ali, primeiro, a recomposição de toda a mata ciliar e das encostas, desde Bataiporã até Três Lagoas. Então isso é responsabilidade da CESP ou do comprador da CESP, porque o governo de São Paulo está vendendo a CESP. O valor das ações totaliza 580 milhões. Metade é para os municípios.
Três Lagoas estava fora, Brasilândia estava fora e Batayporã estava fora. Porque quem tinha ação era só Santa Rita, Bataguaçu e Anaurilândia. O que nós falamos? Nós queremos colocar Três Lagoas, Brasilândia e Batayporã. Foi, brigou, puxou para lá, o Ministério Público, a CESP concordou. Reservou, tem um valor para Três Lagoas, tem um valor para Brasilândia e tem um valor para Batayporã. Daquilo, do restante, da outra metade, fica com o Estado, Mato Grosso do Sul, com especificidade de investimento. 20% é Ministério Público, então vai para o fundo do Ministério Público, do montante que fica ao Estado. E o restante é para obras de cunho que possam fazer parques, recuperação ambiental e tratativas que vão ser feitas com as regiões. Então esse foi o pacto que nós fizemos. Por que o dinheiro ainda não chegou na totalidade? Nem para o Estado chegou também. Porque eles vão liberando conta por conta. Existem os acordos judiciais e a Justiça disponibiliza isso a conta gota. Então, quem libera é o Poder Judiciário. Não é uma conta só, então. Não é uma conta única, são várias contas e isso vai sendo disponibilizado. Eu sei que essa semana muitos municípios já tiveram transferência financeira. O Estado só teve uma transferência financeira até agora, mas isso vai fazer a totalidade, vai ser entregue, nós vamos passar ao Ministério Público 20%, e eles também têm obrigação de cunho de projetos ambientais. Parques, nós vamos ter o Parque do Rio Negro, que faz parte dessa compensação, que é um parque de 70 mil hectares que o Zeca desapropriou e não indenizou. E nós vamos indenizar com esse dinheiro, criando parques e complexos ambientais para proteção do meio ambiente no Mato Grosso do Sul. Essa foi a lógica do acordo e assinou o Ministério Público, assinou as prefeituras e assinou o governo do estado. Acho que isso está muito bem pactuado e acabamos com uma briga, né? Que é uma briga de 25 anos, que o município não via o dinheiro, o estado também não, e o dano ambiental está aí. Se você for lá em Porto Primavera, você vê a encosta, o barranco caindo, e hoje a gente vai ter obrigatoriedade. Desde o início eu acompanho. Desde o início. A CESP vai ter obrigatoriedade de restaurar esse dano e esse impacto ambiental. Já que a gente está falando sobre parques e sobre compensações ambientais, eu queria falar com o senhor sobre turismo. Turismo é uma indústria limpa e uma indústria que contrata muito, né? Costuma ter muita mão de obra. Quando a gente fala em turismo no Mato Grosso do Sul, a gente pensa prioritariamente no Pantanal e em Bonito. Essa região é muito pouco visada para turismo. O turismo aqui é basicamente econômico, né? Um programa que chama Visit MS, que é um portfólio de divulgação das belezas do Mato Grosso do Sul. E nós estamos investindo em divulgação. Nós vamos trazer agora o maior evento de turismo de aventura da América do Sul, agora em novembro. O Adventure Sports Fair vem para cá? Vai vir para o Mato Grosso do Sul. Então nós vamos ter isso desenvolvendo bem. Outra coisa importante, Três Lagoas, você cria uma lógica. Agora a Gol e a Azul vão prospectar novos voos, direto de Congonhas e de Guarulhos. Para cá? Você acaba tendo uma diversificação disso. Você faz uma logística, né? Uma logística melhor. Nós vamos ter um voo, por exemplo, Guarulhos, Campo Grande, Foz do Iguaçu. Você acaba levando para outra região. E é o que nós queremos para cá também. Agora, eu acho que nós precisamos ver quais os atrativos a ser potencializados aqui. Quais as pousadas, o Hotel Fazenda, onde que no Rio você tem realmente, né, aquilo das belezas naturais. E fomentar isso, pegar a secretaria e o município, junto com o estado, e fomentar as belezas naturais para a gente poder gerar atividade turística aqui em toda a região. Mas essa região já é uma região que o governo do estado tem olhos para o turismo nessa região, ou ainda é um projeto? Não, a Fundação de Turismo tem um projeto concebido para cá, pelas belezas que tem, pelas oportunidades que tem. Então acho que isso aqui, a gente começa também o despertar de turismo na costa leste aqui do Mato Grosso do Sul. Eu quero fazer uma ressalva, governador, por conta da internet, ela paralisou a transmissão em live, então a gente vai pegar essa edição do que estamos gravando e juntar com a live, vai sair a entrevista completa. Então eu faço questão de orientar isso aí. Nós estamos, a assessoria já está dizendo que está chegando ao final, e eu gostaria que a Gisele continuasse aquelas outras perguntas. Sim, eu tenho mais uma perguntinha. O senhor se manifestou, esses tempos atrás, a respeito da Operação Vostok, né, dizendo que há 1 ano e meio o senhor tinha se colocado à disposição da Justiça para esclarecer os assuntos referentes à investigação da Polícia Federal, e que chamou a atenção que só agora, às vésperas da eleição, né, a Polícia Federal teria levantado essa operação. E o senhor chamou a operação de midiática e intempestiva. Dessa forma, eu queria saber se o senhor está afirmando, na opinião do senhor,
que a Polícia Federal está agindo de forma a intervir no pleito no Mato Grosso do Sul? Olha, eu vejo assim, quando você não se nega a depor, os nossos advogados, não o meu, das 14 pessoas que foram presas, nunca se negaram a depor, mas nunca foram chamados. Eles ouviram só o lado de quem? Do delator. Quem que é o delator? Grupo JBS, que roubou o Brasil. Esse grupo ficou milionário no governo petista, todo mundo sabe, por um número de benefícios extraordinários que eles tiveram. No Mato Grosso do Sul eles eram mal acostumados, pagavam pouco imposto para o Estado. E nós enquadramos eles na cadeia produtiva. Um exemplo aqui na região de vocês, Fibra e Eldorado. Benefício que Eldorado tinha, a Fibra não tinha. Pode ser? Não pode, tem que tratar igual. Nós igualamos eles, nós cortamos benefícios do Eldorado e igualamos com o que a Fibra tinha. Isso é normal num Estado que trata incentivo fiscal por cadeia produtiva. Eles fizeram a delação, o Ministério Público, no afã ali, aceitou, pegou do presidente Michel Temer até vereador de município de interior, que você lembra ali que está tudo ali nas coisas, não provam nada, não tem nenhum documento ali na delação. Então o que é? Mentiro, que é o que o Janot escreveu quando pediu anulação. Vocês acompanharam, o Janot pediu a anulação da delação. Por quê? Porque eles mentiram ao Brasil. Eu e nós, homens públicos, temos que prestar conta, Gisele. Nós nunca fugimos disso. Você lembra aquele caso do curtume e do frigorífico? Segunda-feira o Ministério Público Federal mandou ao STJ parecer pedindo o quê? Arquivamento. Está escrito ali, por total falta de procedência e provas. Não existe menor indício da participação do governador Reinaldo Azambuja. Pede-se que arquive-se. O mesmo vai acontecer com o JBS. Agora, o problema é que faz uma operação midiática. Se você olhar 2 dias antes, pessoas ligadas a candidatos já sabiam da operação, porque eles escreviam, uma bomba vai explodir. Aí teve um que escreveu assim, tomorrow, que é amanhã. Quando foi amanhã, explodiu. Beleza, não tem problema, prenderam 14. Se você lê os 14 depoimentos, nenhum incrimina o governador Reinaldo. Nada, não tem menor procedência, mas nunca foram ouvidos. Então essa questão da polícia, ela é midiática mesmo. Eles prendem para ouvir, para falar é político, é o filho do governador, é o deputado, é o conselheiro do tribunal. Esse caso desse recurso que eu te falei, que saiu do Ministério Público Federal, eu saí no Fantástico por causa disso. Agora eu te pergunto, agora que eu sou inocente, que o próprio Ministério Público Federal pede para arquivar, o Fantástico vai fazer outra matéria? Para dizer que o governador é inocente? Não vai fazer, não é verdade? Então esse é o problema. A mídia, ela muitas vezes não é toda, mas ela tem hoje um afã da classe política como se fosse assim, o mal do Brasil. E não é. O político corrupto, ladrão, ele existe. Esse tem que ser preso. Tem que devolver o dinheiro para ser bem aplicado. Agora não dá para condenar todo mundo. Sem ao menos se dar direito de se defender. Eu me defendi em um caso, já vai ser arquivado. E nesse do JBS também vai ser arquivado, porque não tem nada. Nós fizemos ele sair de 40 milhões, Ojeda, de tributo ano, para 200 milhões que eles estão pagando. 3 vezes mais. Sabe o que é isso? Eu nunca vi, Gisele, alguém pagar propina para pagar mais imposto. Nunca vi isso. E é o que nós fizemos eles aqui. Eles estão pagando mais imposto para Mato Grosso do Sul. E eu vou defender na justiça. Agora, olha como é a denúncia. Falaram que eu movimentei 27 milhões na minha conta. É mentira. Eu movimentei 46. Minhas contas pessoais, da minha atividade. Eu sou empresário da atividade da agropecuária. Está ali toda a minha movimentação. Eles falaram que eu tinha 3 propriedades e que eu unifiquei em uma pessoa jurídica, numa agropecuária. E é verdade. A agropecuária está no meu nome, da minha mulher e dos meus filhos. Se eu quisesse ocultar patrimônio, você ia pôr no nome da sua mulher, no seu e do seu filho, ou você transferia para outro? E sabe de onde que essas propriedades? Era do meu bisavô e era do pai da minha esposa, que era do avô dele. Propriedades que têm 150 anos na nossa família. Então não tem nada, não é nada que você adquiriu de serviço público. Então, mas infelizmente eles colocam no papel, prenderam, soltaram, estão envergonhados, eu acredito, porque fizeram aí um estardalhaço com cunho político e acho que politicamente eles não conseguiram nos atingir. Pelo menos é o que mostra as pesquisas recentes, que mostra que a gente teve um crescimento agora na reta final da campanha. Lógico que no primeiro momento você tem um... Por quê? Porque as pessoas confiam. Eles sabem realmente o jeito com que a gente governou o Mato Grosso do Sul. Então nós vamos prestar contas à justiça e esse inquérito, porque é um inquérito ainda,
Não tem nem denúncia, vai ser arquivado como esse outro que já foi proposto o arquivamento pelo próprio Ministério Público Federal. Governador, para encerrar a entrevista, nós temos aí há poucos dias, 3 dias de pleito eleitoral, onde escolhe deputado federal, estadual, senador, governador e o presidente da República. Pela projeção da pesquisa, o candidato do seu partido, Geraldo Alckmin, ele não tem condição de chegar ao segundo turno. Ficar Haddad e o candidato Bolsonaro. No teu caso, Mato Grosso do Sul, o senhor está pedindo voto para quem? Eu peço o voto para os 2 candidatos que fazem parte da nossa coligação. Eu vou votar no Geraldo. Acredito e acho que ele é um bom homem público para o país. E o outro é o Jair Bolsonaro, que o PSL está coligado com a gente. Então nós temos 2 nomes. Se um dos 2 for para o segundo turno, nós vamos estar com certeza apoiando e tendo eleição de 2 turnos no Brasil, porque o que dirá vai ser domingo, né? Nós temos aí uma eleição que você só sabe o resultado com a abertura das urnas. Mas com muita tranquilidade, Ojeda, desde a convenção eu disse que nós temos 2 candidatos. E nós nunca negamos isso. Nós temos o Geraldo e nós temos o Bolsonaro. Qualquer um dos 2 que for para o segundo turno, eu acho que nós vamos ter que trabalhar para que eles possam se tornar presidente da República e fazer um bom trabalho no país, porque Brasília está muito cara para nós. Qualquer que for o presidente vai ter que fazer as reformas estruturantes para o avanço do nosso país.